Olá, pessoal. Meu nome é Jamile Cruz. Nós vamos falar hoje de economia circular com vocês. O que é economia circular? Se vocês pensarem, historicamente, a gente se relaciona de uma forma linear com o meio ambiente. Retiramos materiais do meio ambiente, transformamos ou não para consumir, depois do consumo, devolvemos para a natureza de uma forma linear. Na economia circular, tem 3 princípios. O primeiro é a gente não gerar resíduos nem poluição neste processo todo de transformação. O segundo é a gente não devolver para a natureza, a gente manter aquele material, aquele recurso circulando. E o terceiro é a gente regenerar a natureza. Tá? Então, são esses 3 princípios. E aí estão surgindo muitos negócios e muita conscientização com a economia circular. Na Biocicla, a gente oferece tratamento para os uniformes descartados pelas empresas. E nós vamos mostrar aqui para vocês uma forma de educação com esses uniformes descartados. Nós criamos jogos educativos upcycled com essas peças, tá bom? Aqui tem um tabuleiro que a gente vai jogar para vocês, o jogo. E esse daqui é um tabuleiro de mesa que a gente faz com camisas descartadas, tá? Esse nosso jogo aqui, ele aborda os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU. O desenvolvimento sustentável prediz que as vidas atuais não comprometam as condições de vida das gerações futuras. Então, no Pacto Global, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente aborda direitos do meio ambiente, direitos do trabalho e direito civil. Então, a gente tem objetivos ambientais, objetivos sociais, que geram resultados econômicos. É isso que a gente vai mostrar aqui para vocês nesse jogo. Cada uma dessa peça aqui representa um objetivo do desenvolvimento sustentável. Tá? Quando vocês verem todas essas cores, a gente está falando do desenvolvimento sustentável. Tá? As vidas atuais não comprometerem as vidas futuras. Então, vamos lá, a gente vai jogar. Eu estou aqui com o Nelson, ele é um expert em board games, e juntos a gente faz jogos com os uniformes descartados, fazendo esse ensino aqui para o desenvolvimento sustentável, tá bom? Vamos lá jogar? Vamos lá, Nelson. Ok, boa tarde. É isso daí. Aqui nesse board game, nesse jogo de tabuleiro, a gente tem todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na parte central do jogo. E nos 2 cantos, no time 1 e no time 2, a gente tem as peças, que cada uma representa um determinado objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos um kit, onde tem 2 ODS de cada. 2 do número 1, 2 do número 8, 2 do número 15, e assim por diante. Qual que é o objetivo do jogo? O objetivo é a gente fazer com que cada peça chegue lá no local onde está desenhado aquele objetivo, de uma forma que estabelecemos uma regra de movimentação. Então, as peças só podem se movimentar de forma reta, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, que a gente chama de horizontal e vertical. Tá? Não pode andar de forma diagonal e nem pular uma outra peça. Tá bom? E, com isso, a gente vai conseguir movimentar as peças de tal forma que eu e a Jamile vamos precisar compartilhar as nossas ideias de qual peça que é melhor a gente movimentar, para que a gente possa não deixar ninguém para trás, que é o quê? O objetivo que a gente tem dos ODS, não deixar ninguém para trás. Então, nós não podemos deixar nenhum dos ODS para trás. Para que isso seja possível, a gente vai ter que elaborar uma estratégia em parceria, e aí a gente começa a jogar, cada um movimentando uma peça. Ela movimenta as peças do campo de lá, e eu movimento as peças do campo de cá. Não pode um atingir o campo do outro, vai só do seu campo até o meio. Tá? Agora, durante o jogo, ela vai ter algumas ideias, eu vou ter outras, e se a gente não opinar, se a gente não comentar a respeito, pode ser que um dos dois faça um movimento errado, e ao invés de ajudar, a gente pode atrapalhar, a gente pode, às vezes, bloquear o caminho, e com isso nós não vamos atingir as metas de todos os ODS. Tá bom? Esse é o objetivo. Os jogos foram feitos com camisas e uniformes descartados, ou, às vezes, reutilizados de sobras de banner ou de tecido,
E a gente tem os jogos de mesa, como a Jamile mostrou, e temos também os jogos super gigantes, que é esse daqui de 3 por 3 metros, que a gente chama de jogo de chão, tá bom? Aqui a gente pisa em cima, anda por ele, faz a estratégia e começamos a jogar. Vamos começar? Então, muito bem. Ó, então, estamos aqui, hein? Na Unives, 2 adultos jogando, já tem crianças circulando aqui. As crianças jogam também, tá? É público infanto-juvenil e os adultos também. Então, vamos começar aqui, vamos montar nossa estratégia, certo? Legal. Então, ó, vou pegar esse primeiro objetivo aqui, que é da erradicação da pobreza. Coloco ele aqui, ó, logo no lugar dele, erradicação da pobreza. Ok, beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o objetivo ODS 17 e vou, movimentando com os pés mesmo aqui, colocar o 17 na parceria. Então, eu tenho aqui a casinha de parceria e a peça de parceria, coloquei aqui. Aí, a peça chegou no objetivo. Essas peças a gente não mexe mais. Sua vez agora, é um de cada vez. Olha, gente, eu vou pegar o objetivo 12, que é do que a gente está falando, tá? O 12 é do consumo e produção sustentável. É aqui que se encaixam os resíduos, né? É a gente ter essa atenção com a redução da geração dos resíduos e com a circularidade dos resíduos, dos materiais. Então, ó, que nem o Nelson, vou colocar ele no lugar dele. Eu preciso chegar até aqui, ó. O lugar dele é ali. Então, vamos lá, tem a minha jogada. Chegou próximo e depois do próximo movimento que você vai movimentar para lá. Quando a gente coloca uma peça aqui na coluna do meio, você vai ter que movimentar aquela peça depois, tá? Então, a gente tem que pensar direitinho. Bom, eu vou já colocar este daqui, deixa eu ver qual que fica bom. Vou colocar o... Vamos lá, hein, Nelson? Estou pensando estou aqui no agora. meu. Bom, já sei. Vou colocar o 11 aqui, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Coloco aqui na casa do ODS 13, para depois eu movimentar para lá, para o 11. Ó, gente, agora vamos pensar juntos. Ó. Eu tenho que colocar esse 14 aqui, ó, que é o da água, aqui nesse lugar, certo? Só que se eu colocar o meu 12 já aqui, eu vou atrapalhar isso aqui, certo? Então, primeiro eu ando com esse, ó, 14, que é da vida na água. Mas não pode. Não? Não, porque a gente não combinou essa regra antes. Você tem que voltar essa peça, tem que continuar com o 12. Ou seja, nós deveríamos ter conversado a respeito desta estratégia antes, para a gente, em parceria, tomar uma decisão melhor. Tá vendo, gente? Então, é a parceria, não pode é o que ele falou. jogar o 14. Vamos, Nelson, Agora, poderíamos combinar? ter feito uma regra que combinássemos isso. Vamos Você combinar? pode montar, vamos combinar. Vai poder? Não, não pode, nós não combinamos antes. Vamos Então mudar a não regra no pode. meio do jogo? Aí Ó, também tá não. vendo, gente? Não pode. Se não é combinado, não pode fazer. Tá vendo? Ó, coisa da vida. Volta aqui, ó. Exatamente. Não está combinado. Então, lá vou eu com o 12. Isso. Coloquei ele no Exato. lugar. Você poderia voltar o 12 lá para o seu campo, se você quisesse, tá? Não teria problema. De repente, o movimento por o 12 ali pode ser um movimento que vai comprometer o nosso jogo. Então, aí você poderia voltar. Enquanto você não coloca na casa final, pode voltar, tá? Bom, eu agora vou finalizar o movimento dos Cidades e Comunidades Sustentáveis, colocando aqui o 11. Certo. Agora, vamos lá, hein, gente? O importante na vida é o quê? É a gente errar e aprender, certo? Então, vamos lá. Tem a regra, eu já aprendi, ó. Pensa comigo. Eu tenho que pôr esse 8 aqui nesse 8. Tá bom. Eu tenho que pôr o 9 aqui nesse 9. Certo? Então, lá vou eu. Se eu colocar o meu 8 logo aqui, eu vou travar meu 9. Então, não. Então, não está na hora. Vamos lá. Aqui, que é o 9 de indústria, inovação e infraestrutura. A gente tem que ter isso daí no desenvolvimento sustentável. Exatamente. Muito bem. Bom, eu vou fazer o seguinte agora aqui. Eu vou jogar o número 5, que é igualdade de gênero, aqui nessa casa do ODS 4. Igualdade de gênero para que a gente tenha condições e equidade nas decisões e também nos benefícios que a gente tem em tudo que a gente faz, as condições de trabalho e etc. E aí, ó, falando de trabalho, vamos lá, de novo, no objetivo 9 de indústria, infraestrutura e inovação.
sempre com geração de emprego, tá? Cumprindo todas as leis aí previstas de saúde e segurança no trabalho para os nossos trabalhadores. Vamos lá, então, colocar o objetivo 9 no lugar dele. Legal. Bom, aqui está fácil, eu venho e finalizo com 5. O que está acontecendo agora? A gente está começando a ter bastante peças no jogo, certo? Então, a gente precisa começar a prestar atenção de qual peça que a gente vai colocar agora para um não atrapalhar o caminho do outro, tá? Eu acredito que seria uma boa você começar a pensar aí nesse seu número 10, ou DS10, que é a redução das desigualdades, porque você tem 2 peças aí no seu time, e você tem que colocar uma do lado de cá e uma do lado de lá. Seria interessante você escolher uma das 2 para já colocar, viu? Tá, agora, ô Nelson, me explica uma coisa, olha só. O meu 10 está logo ali, ó. Eu Sim. vou poder pular aquela Não, peça? pular, não pode pular, como nós falamos no início da regra, né? Não que você não possa inventar, por exemplo, um professor, um mediador, ele pode estabelecer como ele quer que seja a regra do jogo para ele, conforme um determinado objetivo pedagógico ou corporativo. Você pode jogar, às vezes, objetivando apenas as soft skills, por exemplo, trabalhar soft skills durante o jogo, ou trabalhar alguma temática pedagógica, ou lançar um desafio. Na regra, a gente colocou que não podia pular. Então, você tem que ir andando, passando reto. Inclusive, essa regra de não pular é justamente para você poder jogar com os pés. Na época do protocolo Covid, quanto menos você colocava a mão nas coisas, melhor, certo? Então, aí a gente fez uma regra para movimentar as peças somente com os pés. Então, se quiser jogar movimentando só com os pés, pode. Agora, olha só, o que o Nelson está falando, gente, é muito importante, tá? Para os educadores, né, utilizarem esses jogos aqui, com qualquer faixa etária que seja, as regras têm que estar claramente definidas e comunicadas, tá bom? Esse é um assunto longo, a gente ensina, aí é outra aula, tá? Hoje aqui é só rapidamente para vocês terem uma ideia. Então, ó, pensando a longo prazo, certo? Na vida não adianta nada a gente pensar a curto prazo. Vamos lá. Se eu não posso pular a peça, eu não vou colocar meu 8 aqui, porque o meu 13 tem que chegar lá, ó, do lado do 12, certo? Então, vamos lá, pensando a longo prazo. Ó, andei, estou querendo chegar ao meu 13 aqui, ó, certo? Certo. Sem Muito bem. chutar a peça que você já colocou. É. Bom, concordo. Eu vou agora mexer essa peça aqui, ó, que é a número 5, porque ela está lá naquela ponta e eu tenho um outro número 5 que eu já coloquei aqui. Se eu não colocar aquela que está distante logo, eu corro o risco de não conseguir colocar, porque esse 13 dela pode me bloquear. Então, eu já vou jogar aqui, olha, e você não pode me atrapalhar na hora que eu for colocar o 5. Então, você vem com o 13 normal e depois você vai fazer um lance aí para colocar as suas peças sem me atrapalhar. Certo. Então, vai lá. Como eu disse para vocês, ó, pensei a longo prazo, agora vou lá com o meu objetivo 13, que é o de ação climática. Temos que cuidar aí das mudanças climáticas, pus aqui no lugar. Bem. Eu estou indo lá no objetivo do ODS 5, com o meu ODS 5. Agora, eu acho que você podia fazer, sabe o que seria interessante? Você poderia aproveitar o embalo, jogar esse seu número 1, ODS 1, erradicação da pobreza, aí em cima do ODS 4, ó, para você ir lá naquele ODS 1, lá na ponta, porque o caminho está começando a se fechar. Você colocando ele aqui, eu venho para cá, depois você continua com ele, né? Ó, gente, isso é muito importante, tá vendo? O que você acha? É a gente unir as ideias, né, Nelson? É que se você jogar de qualquer jeito, sem conversar comigo, vai acontecer igual acontece no casamento, né? Então. Casamento é assim, se você conversa, tem chance de dar certo. Se não conversar, é certeza que vai dar errado. Então, vamos conversar, senão a gente não termina o jogo. Vamos jogar junto, certo? Isso daqui não tem que jogar junto. Esse daqui não é um jogo daqueles que eu vou comer a peça do
Nelson, certo? Nós dois temos um objetivo em comum, que é colocar as peças aí no meio do tabuleiro. Então, Aqui nós vamos, ou nós dois vamos ganhar, ou nós dois vamos perder. Não tem essa de eu ganho ou você ganha. Ou nós dois ganhamos, ou nós dois perdemos. Então, a gente tem que jogar junto. É isso aí, gente. Vamos nos unir, certo? Dois juntos, ó, melhor que um, hein? Tá vendo? Como diria o meu vovô, é muito importante a gente dividir para crescer, senão não vai crescer. Mas aí, Nelson, repete para mim, é o meu 1... Não, aquele 1 que está lá no seu campo, não esse daqui, porque esse daqui já chegou no objetivo, não pode tirar mais. Já me confundi, hein? Você joga o 1 ali, o ODS 1 em cima do ODS 4, ou seja... Para chegar lá longe. O legal é que, por exemplo, um mediador, um professor, quem estiver mediando o jogo, ele pode, nesse momento, criar uma inferência pedagógica aqui. Por exemplo, o que o ODS 1 tem a ver com o ODS 4? Você está jogando a peça, que é o ODS 1, na casa do ODS 4. E aí, com base nas metas que existem de cada ODS, você pode ir fazendo as inferências pedagógicas. Você pode, inclusive, correlacionar esses ODS com as ações que você faz na própria empresa. Tá? Então, ó, a gente está mostrando aqui para vocês... Eu vou jogar o meu 5 aqui, estou indo no caminho lá. Seguinte, ó, esse jogo aqui, ele continua, né? Vocês estão vendo aí que tem caminhos para seguir. Estamos nós, né, juntos, Jamile e Nelson, jogando, mas pode ser jogado por mais pessoas ao mesmo tempo, numa escola, num shopping, numa praça, em eventos corporativos. Aí, como o Nelson falou, a gente pode tratar dos objetivos daquele núcleo de pessoas. Tá? Pode ser um evento que aquelas pessoas estão reunidas para planejar alguma ação. Tá? A gente vai ter um objetivo, a gente vai junto, a gente vai comentar sobre as metas, são 17 objetivos e 169 metas. Então, ele é um jogo que envolve todo o conceito do desenvolvimento sustentável, vai relacionando cada meta com cada objetivo e o objetivo do grupo, né, do grupo em que nós estamos, da empresa, da escola, do país, do mundo, do ecossistema onde a gente está. Tá? A gente vai agora mostrar para vocês mais um pouco, rapidamente, do jogo, como é. E aí, no final, a gente mostra para vocês o resultado, tá bom? Para explicar ele, realmente, a gente precisa de tempo. Aí vai ser outra conversa, tá? É uma conversa bem mais longa que a gente explica para vocês. Mas vamos lá agora, eu e o Nelson, vamos alcançar nosso objetivo aqui juntos. Exato, beleza. Vou até deixar meu microfone de lado agora, tá? Ok.
você percebeu que, pensando na jogada, a gente consegue finalizar. Só que se a gente marcasse uma bobeirinha ali, por exemplo, colocássemos o 11 primeiro, ou eu aqui, ao invés de colocar o 14, colocasse o 13, a gente já não ia conseguir fazer com que a peça chegasse no objetivo. Aí a gente ia deixar alguém para trás, que seria o quê? Esse alguém, esse algum, seria aqueles do ODS, no caso 14 ou do 10. Então, é fácil montar, mas também é fácil errar. Por isso que precisa conversar o lance que vai ser feito. Cognitivamente, você está pensando como pensa o enxadrista. Se eu fizer isso, ela pode fazer aquilo, aquilo outro, aí eu posso fazer isso aqui, ela pode fazer aquilo lá. É esse joguinho mental que está ocorrendo quando a gente está jogando, entendeu? Que, na verdade, a gente devia fazer isso na vida, né? Pensar no outro, conversar mais, pensar junto. É verdade. Essa é a tal da parceria, né? Do Objetivo 17 aqui. Então, gente, olha, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Então, dentro da economia circular, aqui, uma solução educativa, certo? Um jogo que fala do desenvolvimento sustentável, com os objetivos do Pacto Global da ONU, feito com material descartado, tá? Com uniformes descartados e banners descartados. Então, estamos aí querendo falar com a gente, façam contato com a Biocicla e a Unibis. Agradeço muito aqui a oportunidade da Unibis de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado a todos.